Olá, eu sou a Karime Chukridelai e nós estamos no GuiaCast, que é o podcast da Guia Saúde, e hoje contando com a participação da doutora Mariana Kitayama, que é neurologista, nós vamos ter um bate-papo super interessante sobre o cérebro, que é um órgão tão fascinante. Doutora Mariana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer imenso te receber aqui. Eu que agradeço o convite, né? Gosto muito dessa área, sou suspeita para falar e realmente acho que é um assunto bem fascinante. E doutora, antes da gente começar a conversar sobre, esses temas, gostaria que você contasse um pouquinho como que foi essa trajetória. Então, sempre foi um sonho ser neurologista? Teve alguém que te inspirou? Como que foi essa trajetória até aqui? Na verdade, a medicina ela nunca foi um sonho de infância, como é para algumas pessoas, né? Foi uma decisão que eu tomei mais madura, quando eu já estava no ensino médio. E aí, desde quando eu entrei na medicina, eu me interessei bastante por neurologia. Eu gostava de estudar sobre o sistema nervoso, eu gostava das doenças. E aí, esse desejo ele foi me acompanhando ao longo da graduação, e aí, no final, eu resolvi fazer neurologia. Que legal, doutora. E realmente, como você falou, o cérebro acho que é um órgão que é realmente o mais fascinante da gente falar. E doutora Mariana, o que exatamente faz o neurologista? Quais são as principais condições que vocês tratam e que as pessoas nem imaginam que são da sua área? Pois é, né? A gente sempre associa o neurologista ao cérebro, e não tá errado, né? Mas o neurologista, ele trata doenças que são do sistema nervoso, né? Então, entra o cérebro, a medula e os nervos, e também o músculo, né? Que às vezes as pessoas não imaginam. Então, vai desde doenças, dores de cabeça, Alzheimer, a própria epilepsia, né? Que a gente vai conversar hoje, mas também doenças musculares, doença que pega nervo, então, um paciente que tem alteração de sensibilidade, às vezes uma fraqueza lá no pé, o neurologista pode ajudar essas pessoas. Nossa, que interessante. É realmente é muito difícil a gente fazer essa associação a, né, problemas musculares com o Com um cérebro. neurologista, né? E doutora, você comentou sobre a epilepsia e para a gente desmistificar isso, o que é a epilepsia e como ela se manifesta no cérebro? Bom, em termos bem simples, a epilepsia, então, é uma doença do cérebro, né? Em que existe uma tendência da pessoa ter crises epilépticas, né? E o que que é a crise epiléptica? Lá no cérebro a gente tem vários neurônios e quando existe uma atividade anormal entre eles, pode existir uma manifestação, ou seja, um sintoma. Então, de acordo com a região em que acontece essa atividade anormal dos neurônios, a pessoa vai ter um sintoma, que pode ser um movimento, né, que tem a convulsão, como as pessoas conhecem, pode ser uma parada comportamental, pode ser uma sensação diferente. Então, dependendo do local do cérebro que acontece essa, vamos colocar assim, uma descarga normal, a pessoa vai ter um sintoma. Mas é interessante ter essa definição de crise, por quê? Por exemplo, se a gente aqui tiver uma hipoglicemia, que é uma queda de açúcar no sangue, a gente pode ter uma crise epiléptica, e nós não somos epilépticos. Para quem tem a doença epilepsia, essa tendência é alta, então ela fica tendo chance de recorrer às crises mesmo sem gatilho algum. É difícil, gente, porque às vezes a gente não tem essa noção. Para mim sempre realmente foi, né, epilepsia é uma condição de doença, não que pode acontecer, né, com qualquer pessoa, É, dependendo do é caso. a crise, né? Pode Uhum, acontecer a em qualquer crise. pessoa. A epilepsia daí é a doença do cérebro que tem a crise epilética, né? E doutora, né, ela não é uma doença mental, mas uma condição neurológica crônica. Ela acontece quando há uma atividade elétrica cerebral anormal e excessiva, causando crises, né? Quais que são as causas mais comuns dessa epilepsia? Ela é sempre genética ou pode ser causada por outros fatores, como, por exemplo, um trauma, infecções? Quando a gente vai, então, estudar sobre a epilepsia, a gente vê lá que tem várias causas, né? Então, nós temos causas genéticas, temos as causas estruturais, que é uma alteração ali na conformação do cérebro. Então, pode ser, por exemplo, uma cicatriz de um trauma, por exemplo. Temos condições infecciosas, metabólicas, imunes. Então, existe uma gama de causas. E muitas vezes a gente tem até as causas que são desconhecidas. A gente faz a investigação com o paciente, pede exame, e quando vê, a gente não encontra nada. Então, acaba sendo uma causa idiopática. Mas todas essas causas são possíveis. E como é feito esse diagnóstico? Que exames, como, por exemplo, eletroencefalograma e avaliações clínicas, são importantes para identificar essa condição? Bom, o diagnóstico de epilepsia, ele pode ser um diagnóstico clínico, ou seja,
com base nos sintomas e sinais que a pessoa apresenta. Então, muitas vezes, eu atendo um paciente que, com base na história, no que ele já apresenta, a gente consegue fechar o diagnóstico de epilepsia. Mas existem algumas situações que o exame ele é indicado, né, para a gente fechar esse diagnóstico, e o exame também é importante para a gente investigar a causa, né, como a gente comentou anteriormente. Os exames que a gente costuma solicitar, que não, né, faz parte ali do nosso arsenal, que é o exame de imagem, preferencialmente a ressonância magnética, que ela traz mais detalhes ali do cérebro, tá? E o eletroencefalograma, né, que é um exame que avalia ali a atividade cerebral, né? Então, com esses exames, a gente consegue definir a chance de recorrência do paciente, de ter as crises, uma possível causa. E muitas vezes a gente pode lançar mão de exames laboratoriais e até coleta de líquor em casos específicos, mas daí não em todos. Excelente. E a epilepsia, ela é tratável? Quais são os pilares do tratamento e qual o papel dos medicamentos antiepiléticos? Bom, a epilepsia ela é sim uma doença tratável, apesar de ser uma doença crônica, né, como você comentou. E o grande pilar, né, do tratamento é a medicação, que são as drogas ou fármacos anticrises, que a gente chama, né? E hoje nós temos aí várias opções, né? Ao longo dos anos foram sendo desenvolvidas medicações, então nós temos medicações mais antigas até medicações mais modernas, né? Mas nós temos várias opções de medicação que a gente vai escolher ali de acordo com o tipo de epilepsia que a pessoa tem e também com o perfil, né, da pessoa, das doenças que ela tem associadas. Então, as medicações é o nosso grande pilar. É claro que nós temos outras alternativas de tratamento e também hábitos de vida saudáveis que contribuem com o controle das crises. E quais seriam essas outras opções de De tratamentos? tratamento? Bom, quando a gente começa o tratamento com uma medicação, mais ou menos ali uns 60, 70% das pessoas vai ter um bom controle das crises. Quando isso não acontece, né, a gente entra no conceito de uma epilepsia que ela é farmacorresistente, ou seja, ela não respondeu aos medicamentos, então a gente vai avançar no tratamento. E aí nós temos tanto possibilidades de dieta, né, quanto também procedimentos mais invasivos, como cirurgia e neuromodulação. Eu só fiquei com uma dúvida em relação a, por exemplo, a epilepsia. Então, ela não tem cura. Cura não. A gente não fala um termo cura dentro de epilepsia, essa é uma dúvida dos pacientes. A gente tem o conceito de epilepsia controlada, né? Quando que pode acontecer epilepsia controlada? Alguns tipos de epilepsia, eles são idade dependente. Então, por exemplo, tem umas epilepsias que acontecem ali exclusivamente na faixa etária infantil. Depois que passa esse período, a pessoa controla as crises, fica sem medicação, e a gente coloca essa pessoa como uma epilepsia aí controlada, né? E tem outras situações também que a pessoa ela faz uso de medicação, tem um bom controle de crises, e a gente tira o medicamento e ela fica sem crises, né? Mas a gente não usa o termo cura, porque de certa forma essas pessoas elas sempre vão carregar uma tendência maior a ter crises, mas elas podem sim ficar sem crises e sem medicação, que seria então essa epilepsia aí resolvida. Excelente. E doutora, você falou, né, a gente chegou a mencionar sobre a questão de outras opções de tratamento, né? Então, além da medicação, existem outras abordagens como cirurgia, dieta ou terapias que podem complementar o tratamento. Quais são elas? Isso, então, agora detalhando um pouquinho mais, né, dessas terapias que eu comentei, começando pela dieta, a gente tem, né, a famosa dieta cetogênica, algumas pessoas já podem ter ouvido falar nessa dieta, né? Como que funciona? O nosso cérebro ele utiliza basicamente glicose, a nossa principal fonte de energia, né, para funcionar. Isso a gente acaba, né, captando ali da alimentação, que a maior parte que a gente, né, da nossa alimentação equilibrada é o carboidrato. Na dieta cetogênica, a gente inverte isso e aumenta a quantidade de lipídios e reduz bastante a quantidade de carboidrato, de forma que o nosso corpo, então, vai começar a utilizar mais essas gorduras como energia do que a glicose, né? E o fígado transforma a gordura em corpos cetônicos, por isso que fala dieta cetogênica, vem desse termo, né? Os corpos cetônicos. E aí, esses corpos cetônicos vão ser a nova fonte de energia para o cérebro. Por mecanismos, né, meio complexos, a gente sabe que essa dieta diminui a hiperexcitabilidade neuronal, então acaba ajudando no controle de crises. Existem até algumas epilepsias da infância que a dieta cetogênica ela é até a primeira escolha,
tá? A gente acaba fazendo a dieta cetogênica para crianças e os adultos, né, em alguns casos selecionados. Também não é uma dieta assim, eu vou ficar com essa dieta para o resto da vida. Não dá, porque é uma dieta rica em gordura, existem algumas alterações, é uma dieta que tem que ser bem acompanhada com neuro, com nutricionista, então acaba não sendo todos os pacientes que vão para a dieta cetogênica, tá? Falando um pouquinho melhor dos procedimentos, a gente tem a cirurgia de epilepsia, que basicamente é o quê? Quando a gente tem uma epilepsia localizada, que tem uma lesão, por exemplo, a gente avalia a possibilidade de ser retirado essa lesão, onde está acontecendo essa descarga cerebral, né, anormal ali. Só que é claro, isso é uma avaliação bem complexa, porque a gente está tirando um pedaço do cérebro, todo pedaço do cérebro importa, né? Não tem aquela história que a gente só usa 10%, então a gente usa tudo. Então a gente tem que avaliar se é possível fazer essa retirada, qual que vai ser o impacto que a pessoa vai apresentar. Mas cirurgia de epilepsia é uma opção. Não para todo mundo, porque a pessoa tem que ter a lesão, e nem todo mundo tem. E a gente tem também os métodos de neuromodulação, né? O mais utilizado hoje é o estimulador de nervo vago. Ele é como se fosse um marca-passo que é colocado, ele se liga ao nervo vago, né? Que por isso que é estimulador de nervo vago, e ele acaba também diminuindo essa hiperestabilidade neuronal e trazendo um controle aí adicional de crises para o paciente. Mas essas medidas que eu comentei, então dieta, cirurgia e neuromodulação, são para esses pacientes que têm a epilepsia fármaco-resistente. E essa neuromodulação, daí você falou Como que se fosse um marca-passo. ele é Né? colocado aonde? Ele fica aqui subcutâneo, né? E aí ele fica enviando alguns pulsos que vão direto para esse nervo. E aí existe uma programação, né, de quantos pulsos vai ser enviado. Isso é feito no acompanhamento do paciente. A gente consegue aí um controle adicional das crises, não é 100% de controle, mas atinge uma porcentagem aí bem interessante. Nossa, que legal, né? Assim, é um- eu vejo assim como algo revolucionário, né, para aquele paciente que pode ter uma tecnologia a benefício dele, né? Exatamente. E é interessante porque, assim, a cirurgia, como eu comentei, é só se a gente tem uma lesão, né? E nem todas as pessoas têm, por exemplo, às vezes uma epilepsia genética, né? Que é alteração do gene do paciente, não é uma alteração ali localizada do cérebro, ele não é elegível para cirurgia, mas ele pode ser para o estimulador, né? Porque ele abrange todas as epilepsias, né? Perfeito. E doutora, qual a importância da adesão ao tratamento e do acompanhamento médico para o sucesso desse tratamento quando a gente fala em longo prazo? É fundamental, né? A adesão à medicação, ela é a premissa básica para que o tratamento de epilepsia funcione. Tem algumas epilepsias que respondem muito bem ao tratamento, igual eu comentei, né? Mais da metade, 60, 70% responde super bem. Mas aí muitas vezes a pessoa, ela começa a usar o remédio e ela, tô tão bem, vou parar. E aí a crise, ela recorre, né? Então, estar, né, com essa adesão à medicação é uma premissa, assim, pro tratamento, né? Fundamental. E além do uso da medicação, é importante o acompanhamento com o neurologista, né? Porque dependendo da situação que a pessoa passa, por exemplo, uma mulher quando ela engravida, né, a alteração hormonal, ela pode determinar para a gente uma necessidade de mudar a dose das medicações. Então, não só o remédio, mas o acompanhamento são muito importantes. E uma pessoa que faz esse acompanhamento, ela tem que ir mais ou menos com qual a frequência ou não tem? Depende da necessidade. Depende muito da necessidade, né? Sempre quando eu começo o tratamento, a gente faz um intervalo menor entre as consultas, até para definir a resposta ao tratamento, se não vai ter nenhum tipo de efeito colateral, né? Mas para os pacientes que já estão bem adaptados, né, à medicação, com um controle muito bom, a gente acaba aumentando esse intervalo entre as consultas, então é bastante individualizado. Nossa, mas que legal, né? Você explicando assim, a gente consegue ver que realmente o paciente, mesmo com essa condição, ele pode ter uma vida praticamente normal, né, doutora? Sim, pode fazer, né, trabalhar, criar uma família, pode ter uma vida bem, né, normal ou próxima do normal. Doutora Mariana, você comentou um pouco, né, sobre essa qualidade de vida praticamente normal, né, que o paciente com epilepsia pode ter, né? E, doutora, uma dúvida. Uma mulher que tem um quadro crônico de epilepsia, ela pode engravidar? Existem cuidados especiais que essa gestante daí vai ter que tomar ao longo dessa gestação ou não é possível? É possível sim engravidar, né, quem tem epilepsia, mas claro, sempre tendo um planejamento, né? Então, quando eu atendo as pacientes que querem engravidar, a gente primeiro controla bem as crises,
né? E um fator muito importante é escolher uma medicação adequada para ser usada na gestação. Então, como eu comentei anteriormente, a gente tem uma gama de medicações, mas existem aquelas que são mais ou menos seguras, né, na gestação, por conta de risco para o bebê, malformação, né, outras alterações. Então, quando a mulher tem esse planejamento, eu falo que sim, é possível, a gente faz um controle de crises e indica a medicação mais adequada. Um fator interessante é que por conta da oscilação ali hormonal que a mulher apresenta durante a gestação, muitas vezes a dose da medicação, o nível no sangue cai. Então, por exemplo, ela está usando ali 2 ou 3 comprimidos de uma medicação, e quando ela engravida, a gente vai precisar aumentar um pouco essa dose, justamente por conta dessa alteração. Então, para que ela continue protegida das crises, né? E mesmo assim com uma medicação segura, mas é possível sim engravidar com segurança. E a amamentação também não interfere em nada. As medicações, elas têm uma passagem, né, pelo leite, mas não são, ela não é contraindicada quando a mulher utiliza a medicação segura. Perfeito. E doutora, o paciente, né? A gente falou sobre esse tratamento. Não é uma cura, mas é um tratamento que a pessoa consegue ter uma qualidade de vida boa. Então, esse paciente, em algum momento, ele pode parar com a medicação? É possível ou não? Para o resto da vida, o paciente tem que seguir o tratamento, esse acompanhamento por toda a vida mesmo. Pois é, apesar da epilepsia ser uma doença crônica, né, que eu falei que a gente não tem uma definição de cura, mas de controle, a gente pode sim, em alguns casos, retirar a medicação do paciente. Então depende muito do tipo de epilepsia que a pessoa tem. Existem algumas epilepsias, né, que são genéticas, que a gente sabe que se a gente tenta tirar o medicamento, depois de um tempo, a pessoa acaba tendo crise, tá? Então não é seguro para essas pessoas. Já em outras situações, de outras epilepsias, que a pessoa está bem controlada, né, dependendo ali dos exames, de como a pessoa está, a gente pode sim fazer uma tentativa de desmame. Claro que eu sempre converso com os pacientes assim, eu nunca posso garantir que a gente vai tirar o remédio e a pessoa nunca mais vai ter crise. Então, mesmo tirando a medicação, o acompanhamento ele é indicado. Mas sim, existe essa possibilidade de tirar a medicação. Só que isso nunca é assim. Às vezes os pacientes querem tratar por uns meses e tirar o remédio, né? Não, a gente acaba deixando alguns anos, né? Se a pessoa está bem controlada, a gente avalia a situação e aí a gente vai reduzindo as medicações gradativamente com acompanhamento. Perfeito, doutora. Bom, agora a gente vai para os mitos e verdades, para a gente entender um pouco o que muitas vezes, né, é só fake news, é falta de informação. Então, doutora Mariana, a epilepsia ela ainda é cercada de muitos mitos. A primeira é que é verdade, a pessoa com epilepsia, ela engole a língua durante a crise? Ou isso é um mito completo? Eu acho que esse é um dos grandes mitos dentro da epilepsia, né? Não é possível a gente engolir a língua, ela tá colada aqui dentro da nossa boca, né? O que pode acontecer, e acontece em algumas situações, é justamente morder a língua. Então, realmente, a pessoa pode morder durante a crise, né? Ela faz uma mordedura forte e aí pode sangrar. Mas isso é algo que acontece. Não tem indicação da pessoa ir lá tentar abrir a boca ou colocar algum tipo de objeto, porque muitas vezes isso pode machucar ali a mão de quem está tentando fazer isso, afinal de contas a nossa força de mordida é muito grande, né? Ou às vezes se colocar algum objeto pode até quebrar o dente da pessoa. Então a recomendação é não tentar fazer nada em relação ali à boca. Se acontecer de cortar a língua, depois a gente vê o que pode ser feito, mas não vai engolir a língua, pode ficar despreocupado. Nossa, e realmente, né, doutora, assim, acho que todo mundo já ouviu falar e muitas vezes as pessoas, né, falam de, ai, tem que ir ali e intervir, né, e não é recomendado em hipótese Não é alguma. recomendado. Existe, né, uma respiração muitas vezes mais ofegante ali que o paciente pode apresentar, e às vezes a pessoa confunde que está engolindo a língua, por isso que não está respirando direito, mas isso não acontece, ninguém vai engolir a língua, não. Perfeito. Toda crise epilética é uma convulsão? A gente usa o termo convulsão. Convulsão é muito consagrado, né? A gente fala convulsão, convulsão, mas em epilepsia a gente até considera um termo leigo, porque na verdade a convulsão ela se refere àquelas crises que têm uma manifestação motora.
A clássica, né, que as pessoas né, lembram, que é aquela pessoa que cai, que ela se bate, né, que é a crise que a gente chama de tônico-clônica bilateral, é uma convulsão, né, dentro dessa definição. Mas qualquer outro tipo de movimento que a pessoa tem durante a crise, ela pode ser classificada assim, é uma convulsão, tá? Mas nem toda crise epilética vai ter a manifestação motora, né? Existem crises, por exemplo, que a pessoa tem uma parada comportamental, de repente ela para, fica um tempo, é como se ela desligasse, depois ela volta. Existe crise que a pessoa ela tem uma sensação de déjà vu, por exemplo, ela tá fazendo alguma coisa, de repente ela sente uma sensação estranha de que ela já vivenciou aquilo, e ela não tem uma manifestação motora, um movimento associado. Então, dentro desse contexto, convulsão é igual a uma manifestação motora, nem toda crise epilética é convulsão. A gente tem outros tipos de crise. E, doutora, agora surgiu uma dúvida. Como identificar isso? Então, por exemplo, eu tô ali, tive uma sensação de déjà vu. Acho que a última coisa que a pessoa vai associar Há uma crise, né? é algum problema neurológico. Sim. Então, como? Existem sintomas que a pessoa deve procurar um neurologista, que pode ser algo? Essas crises que são mais sutis, de fato, elas demoram um pouco mais para a pessoa procurar ajuda, porque ela atribui algum outro fator. Por exemplo, o déjà vu, ele pode acontecer em outra situação que não relacionada à epilepsia, né? Mas a dica para a gente de que é uma crise é a recorrência. É ficar acontecendo, ficar repetindo, porque justamente a gente cai naquele conceito da epilepsia, que é uma tendência de ficar tendo as crises epiléticas, né? Tem um tipo de epilepsia, por exemplo, que a pessoa tem a convulsão, como a gente conversou, né? E antes da convulsão, ela tem umas mioclonias, que são sustos. Sabe desses quando a gente vai dormir, que a gente tá pegando sono e a gente dá um pulo? Então a pessoa pode ter, isso é uma crise. Às vezes ela derruba alguma coisa, né? Então a gente começa a tem algumas crises que são então mais sutis, mas é essa recorrência. É difícil muitas vezes, mas essa é a grande dica pra gente para fazer o diagnóstico de epilepsia. Então eu falo para os pacientes assim, alguma coisa estranha ou diferente que acontece repetidamente, isso precisa ser investigado. Agora, se alguém já teve uma sensação de déjà vu, ou esse sustinho, assim, de vez em quando, não precisa ficar preocupado. Nossa, essa realmente, assim, acho que para mim, para quem está nos ouvindo, ficou, assim, muito claro, muito interessante a gente saber dessas questões, porque realmente é um mito muito grande. A gente pensa em epilepsia, pensa em convulsão, e até esses sinais, assim, que muitas vezes, para quem é leigo, é sutil, pode ser um indicativo de procurar ajuda, De né, procurar doutora? ajuda. E é interessante que a pessoa que tem epilepsia, ela não tem necessariamente um tipo só de crise. Ela pode ter esses outros tipos de crise. Então, eu sempre pergunto desses outros tipos também. Porque às vezes a pessoa começa um tratamento e aquela convulsão controla, mas a pessoa pode continuar tendo essas outras crises mais sutis e isso é maléfico para o cérebro. Então, a gente precisa controlar todas elas. Uma pessoa com epilepsia, ela pode trabalhar, estudar e também dirigir normalmente ou existe alguma restrição quanto a isso? Existem algumas restrições, né? Então, especialmente eu acho que o dirigir é a grande dúvida dos pacientes, né? Mas assim, igual eu comentei, grande parte dos pacientes vão ter um bom controle. Então, essas pessoas que atingem um bom controle, elas vão trabalhar normalmente, né? Praticar sua atividade física e dirigir também. Hoje o Detran, ele tem algumas regras específicas que para que a pessoa possa dirigir, né? Então, a pessoa que tem epilepsia e vai tirar carteira ou vai renovar, ela precisa estar em acompanhamento neurológico, né? Isso é uma premissa da liberação, e ela precisa estar em bom controle dessa crise. Não tendo crise, pelo menos no último ano. Então, ela tem que estar os últimos 12 meses sem crise. Então, a pessoa, por exemplo, que tem uma crise hoje, né, do ponto de vista assim, do Detran para liberação, né, para dirigir, ela tem que ficar então um ano inteiro sem as crises para que ela possa então conduzir ali um veículo, né? E eu converso com os pacientes, não é só uma questão de lei, é uma questão de segurança, né? Uma questão de segurança para a própria pessoa e para outras também, né? Mas em geral, uma pessoa bem controlada das crises pode ter uma vida normal, dirigir, fazer tudo isso. E daí é só levar um laudo médico, apresentar, né, afirmando que não teve essas crises. O Detran ele até fornece um formulário específico, né? Que o neurologista ele vai preencher e colocar lá se ele está a favor ou não da liberação desse paciente dirigir. Então tem que ser bem acompanhado, né? E até uma questão do trabalho, que eu também não comentei, né? Quando a gente faz o diagnóstico de epilepsia e a pessoa ela vai começar o tratamento, então ela ainda está tendo as crises,
existem alguns trabalhos também que a gente tem que orientar a pessoa que, se possível, ali, né, se afastar. Por exemplo, operador de máquinas, trabalha com corte ou trabalha em altura, por exemplo, que é um risco para a pessoa. Então, enquanto a gente não atinge um controle de crises, esses tipos de trabalho estão contraindicados. Nossa, é um ponto que às vezes a gente não consegue atentar. E também gostei bastante do seu esclarecimento sobre a questão do Detran, porque às vezes tem pacientes que estão nos ouvindo, estão, né, nessa busca, e daí já receberam essa informação importante que eles Exatamente. podem já estar dando, né, início Sim, se estiver a... bem controlado, né, pode com sim. certeza. E doutora, com o tratamento e o controle das crises, a maioria das pessoas pode sim ter uma vida normal e plena. Isso é um mito ou é uma verdade? Não, é verdade, né? Então, a pessoa pode, sim, bem controlada, fazer tudo o que ela quer. É claro que quando a pessoa ela recebe esse diagnóstico, existem muitas dúvidas, porque eu vejo que esse fator imprevisibilidade, então, quando que vai dar crise, porque isso a gente não consegue prever, é uma condição que deixa a pessoa ansiosa. Imagina, você vai sair, vai estar no ambiente público e você pode ter uma crise, né? Então, a pessoa acaba se limitando inicialmente. Mas eu tenho muitos pacientes que, depois que a gente atinge um bom controle, né, eles voltam a estudar, trabalhar, então volta a ter uma vida normal. É claro que o medo de recorrer à crise, ele sempre vai existir, né? Não tem como a gente falar, nunca mais vai ter crises, mesmo para pessoa bem controlada. Mas eu falo assim, a segurança do paciente, ela é proporcional ao tempo que ele fica sem crise. Então, quanto mais vai passando o tempo e ele vê que a doença está controlada, ele vai ganhando confiança e vai desenvolvendo suas atividades normalmente. Excelente. Bom, nós recebemos também algumas perguntas de pacientes que mandaram para a Guia Saúde, perguntando algumas coisas para você. Paciente mandou: doutor, o que devo fazer se apresentar uma crise convulsiva em alguém? Essa é uma informação muito importante, porque quando a pessoa tem a convulsão, né, a crise tônico-clônica, existe um desespero, né? Meu Deus, o que que a gente vai fazer, né? Vamos pegar e abrir a boca, né, para a pessoa não engolir a língua. Então, o que que eu falo assim, principalmente para os familiares, né, de quem convive ali com quem tem epilepsia? Uma informação importante que a gente esquece é contar o tempo de crise. Então, o paciente está tendo uma crise, uma das primeiras coisas mais úteis que você pode fazer é olhar no relógio e ver em que momento que começou, tá? Porque depois, mais pra frente, eu vou comentar sobre a duração da crise, porque esse é um fator importante, mas olhar a hora que começou a crise. Não tentar abrir a boca, colocar a mão, colocar nenhum objeto, como a gente já conversou. Se a pessoa ela cai próximo de algum objeto que pode ser cortante, vidro, afastar esse objeto. Se possível, às vezes colocar ou um travesseiro, ou às vezes uma blusa dobrada, um pano dobrado, o que você tiver ali à disposição para proteger a cabeça da pessoa, porque ela pode ficar fazendo um movimento e bater ali, se machucar, né? E uma outra medida interessante é você virar a pessoa de lado, né? Porque durante a crise pode existir ali uma cialorreia, que é uma produção de saliva, as pessoas podem vomitar. Então, se ela tiver de barriga para cima, ela pode aspirar aquele conteúdo. Se você vira a pessoa de lado, esse conteúdo ele sai, tá? Então, essas são as medidas fundamentais. Então, basicamente é proteger a pessoa e não tentar conter, não tentar segurar, não tentar, porque a crise ela tem um tempo de duração, né? E aí, falando do tempo que eu comentei, uma crise, em geral, ela é muito curta, tá? Ela dura em média ali de 2 minutos, no máximo 5. Quando a crise, então, você olhou no relógio, durou 2, 3, 4, 5 minutos e a pessoa está apresentando a crise, você tem que ligar para o SAMU imediatamente. Porque a chance dessa crise parar sozinha, ela diminui bastante e a gente precisa intervir com medicação, tá? A gente chama isso de estado de mal epilético. Então, aí, por isso a importância do tempo, que nem todo mundo imagina. Então, passou desse tempo, é importante já ir ligando para o atendimento, porque provavelmente essa pessoa vai precisar de um remédio para essa crise parar. Nossa, informação importantíssima, né, Importante, que doutor? as pessoas às vezes nem se atentam a isso. Porque imagina, você vai olhar para o relógio, né? Se a pessoa tá passando mal, você não vai olhar para o relógio. Agora, uma informação importante também em relação a isso é, depois que a crise passa, a pessoa também lá não volta ali 100%, né? Ela tem o que a gente chama de pós-ictal, que é um período que vem depois da crise.
E nesse período a pessoa ela pode ficar confusa, ela pode não reconhecer muito bem onde que ela tá, ela pode ter dor de cabeça, ela pode ter sono. Esse período, ele pode ser prolongado sim, tá? Durando aí até meia hora, o paciente ele vai se ressintonizando. Mas a crise mesmo, né? Então o movimento, né? Se for uma crise convulsiva, ele tem que durar ali no máximo 5 minutos, tá? Aí ele se parar, ok. Agora, se não parar, SAMU. E existe, doutora, você mencionou agora, né, sobre essa fase que o paciente fica, né, meio desorientado. Uhum. Existe uma possibilidade dessa pessoa ficar mais tempo do que deveria nessa fase de desorientação? Precisa procurar uma ajuda se você percebe que a pessoa não está voltando ao normal ou não? Interessante sua pergunta, porque daí existe também a situação seguinte, né? O paciente tem a crise, aí tem esse período pós-ictal. Aí, às vezes, ele se prolonga e, na sequência, a pessoa já tem outra crise. Aí, então, se a gente tem crises recorrentes sem que a pessoa recobre a consciência, também é uma outra indicação de chamar o SAMU para fazer medicação endovenosa, tá? O pós-ictal, ele tem essa duração média. Claro que ele pode variar de pessoa para pessoa, tá? Mas o maior problema é isso, quando não dá tempo de recuperar. Então, nem recuperou, já tem outra crise. Não recuperou, tem outra crise. Então, também é um conceito de estado de mal epiléptico que precisa de intervenção medicamentosa. Perfeito. A epilepsia sempre começa na infância? Ela pode surgir na vida adulta também? Pode. A gente tem uma distribuição, né, da epilepsia que a gente chama bimodal. Então, nós temos mais casos ali na infância, especialmente no primeiro ano de vida, e nós temos um outro pico ali depois dos 50, 60 anos, e aí vai aumentando o risco conforme a pessoa vai ficando de idade. Então, a epilepsia é uma doença que pode se manifestar em qualquer período da vida, tá? Especialmente, então, mais comum ali na infância e depois dessa idade que eu comentei. É claro que daí as causas vão diferir de acordo com a idade que surge. Então, na infância, geralmente pode estar relacionada a causas genéticas, né, ou alguma alteração ali perinatal, né, uma criança que teve, por exemplo, paralisia cerebral, algum tipo de insulto na gestação. Para as pessoas mais de idade, por exemplo, ali depois dos 60 anos, a principal causa é o AVC. Então, o AVC, além de dar os sintomas que ele pode causar, a pessoa ela pode desenvolver depois uma epilepsia também. E para gente encerrar esse mitos e verdades, é verdade que o estresse e a falta de sono podem desencadear uma crise epilética? É verdade, a gente tem os gatilhos para a crise, né? Então, a pessoa que tem epilepsia, ela pode ter crise a qualquer momento, isso é imprevisível. Mas se ela faz alguma coisa, ela pode provocar uma crise. Então, uma situação de estresse muito agudo é um fator que pode ocasionar uma privação de sono. Então, uma pessoa que ela fica sem muitas horas sem dormir, ela pode ter crise. Mas isso é claro, esses gatilhos funcionam para quem já tem a epilepsia, que já tem uma tendência a ter crises. Além desses gatilhos que foi comentado, por exemplo, o álcool em excesso também pode ser um gatilho. Existem algumas epilepsias que são fotossensíveis. Então, não sei se, né, você já assistiu algum filme que aparece lá um aviso, ou jogos de videogame, né, para as pessoas que têm epilepsia. Então, aquela luz piscante, né, ela pode ser um gatilho. Então, a pessoa tem epilepsia, né, um jovem, por exemplo, aí vai jogar videogame, aquela luz ela pode desencadear uma crise. Nossa, é interessante isso que você falou, né? Acho que é muito difícil a gente associar efeito de luzes, né, de imagens Sim. com uma crise Com uma crise, epilética, mas né? é um fator de gatilho, não para todos, né, mas para algumas epilepsias, sim. Nossa, isso evidencia muito para nós, né, a importância de ter esse acompanhamento com um profissional capacitado, assim como você, para Hum. dar essas orientações, porque imagina uma mãe com um filho, muitas vezes, né, sem esse acesso à informação. Então, fica aí uma dica para quem está nos ouvindo, né, seja a mãe, seja a pessoa que está passando por essa situação, buscar Sim, essas orientações, porque às vezes a pessoa não está tendo benefício com uma medicação, por exemplo, por conta de hábitos simples, né, sim, que e não. tem uma implicação no tratamento, porque imagina, se você tem uma crise que você identifica um gatilho, então, por exemplo, o paciente ele tem crise sempre que ele joga videogame ou sempre que ele fica sem dormir, eu não preciso necessariamente aumentar a dose da medicação. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar o gatilho, tá? Então, por isso que é importante a gente saber esses gatilhos e identificar. Aí, numa situação que a pessoa está tendo as crises e eu não identifico nenhum gatilho, aí sim eu vou ajustar a dose da medicação, mas senão eu vou tirar o que está causando ali a crise, né?
Doutora Mariana, você comentou, né, sobre essa busca, né, que às vezes é necessário pelo atendimento médico. O paciente tendo uma crise, né, epilética, ele sempre tem que buscar ajuda ou não? Às vezes a gente só espera passar, né? Como que funciona? Como saber lidar com esse paciente que está passando por essa crise? Bom, então, como eu já comentei, quando é crise prolongada, não tem discussão, tem que ir para atendimento, né? Mas um paciente, por exemplo, que ele já tem epilepsia e ele ainda não está 100% controlado e de vez em quando ele tem crise. Se for uma crise curta, que ele recobra a consciência de forma rápida, não precisa ser levado para atendimento todas as vezes, tá? Então, eu até falo com os pacientes, né, com os familiares, essa informação da crise ela é importante para ser passada para o neurologista, até para a gente definir tratamento, às vezes a medicação não está numa dose adequada, mas não precisa ficar levando o paciente todas as vezes para atendimento, né? Tem paciente que tem crise, por exemplo, uma vez por semana. Imagina o transtorno de toda vez ir para o pronto atendimento, aí às vezes é feito medicações que não são indicadas, então não tem essa necessidade, tá? É só realmente para crise prolongada, ou se eventualmente o paciente ele estava com crises bem esporádicas, e de repente começa a aumentar a frequência, daí, em alguma situação pode ser interessante sim, às vezes para fazer algum exame mais de urgência, ali, um exame de sangue, para investigar infecção, por exemplo, que pode ser um gatilho ali para o paciente ter crise, né? Doutora Mariana, e naqueles casos, o paciente ainda não faz um tratamento, né? Mas um paciente que do nada apresenta essa primeira crise. Como que ele deve proceder? Como agir perante essa situação? Quando o paciente não tem o diagnóstico, a primeira crise ela é bastante assustadora, né? As pessoas elas ficam assustadas e normalmente essas pessoas elas procuram atendimento. Então elas vão aos hospitais e lá geralmente é feito um rastreio, né, laboratorial, infeccioso, justamente para ver se não existe alguma outra causa. Igual eu comentei no começo da nossa conversa. A redução da glicemia, né, no sangue, ela pode ser um gatilho. Às vezes alguma alteração de eletrólito, por exemplo, o sódio, também pode ocasionar uma crise. Então, nessa primeira crise, o que que a gente vai fazer? A gente vai investigar, ver se tem algum fator ali transitório que pode ter causado a crise. Não sendo identificado nada, esse paciente ele provavelmente vai ser liberado para acompanhamento com o neurologista. E aí, quando a pessoa tem uma crise só, eu não consigo dar o diagnóstico clínico, que foi como eu comentei com você antes. Aí eu vou, nesse cenário, eu preciso dos exames complementares. Então, a gente vai fazer o exame de imagem, né, no caso, preferencialmente ressonância, vai fazer o eletro, e com base nesses dois exames, eu vou definir se essa pessoa ela tem um alto risco de recorrência de crises, ou seja, diagnóstico de epilepsia ou não. Então, às vezes a pessoa tem uma crise só, apesar da gente não ter identificado nenhum fator, a gente não precisa necessariamente já começar com a medicação. A gente vai fazendo acompanhamento para ver se de fato essa pessoa ela vai tender a ter crises ou não. E doutora, acho que outra dúvida que é comum a mim e a quem está nos ouvindo. A gente já ouviu falar, né, que às vezes até animal sente que a pessoa vai convulsionar. Existe isso da pessoa sentir que ela vai entrar em uma crise ou não? Ela chega de forma inesperada, a pessoa não sabe. Depende da epilepsia que a pessoa tem. Então, existem as crises que elas acontecem do nada, que a pessoa ela não tem dica nenhuma que vai sentir aquilo, de repente ela tem a crise. Mas em outras situações, existe um evoluir de sintomas. Então, às vezes, a pessoa ela descreve uma sensação estranha assim no estômago, como se subisse alguma queimação. Tem algumas pessoas que relatam uma sensação de medo diferente. Ela não está numa situação de ameaça, mas ela sente como se fosse uma crise de pânico ali, de ansiedade, e depois ela tem a crise. Então, algumas pessoas vão ter esse sintoma inicial, que a gente já considera crise, né? Só que a pessoa ainda está percebendo, ela está conseguindo observar os sintomas. Porque nem toda crise também compromete a consciência. Tem gente que tem crise sem se desligar, ela lembra de tudo, e tem as crises que a pessoa, ela tem o desmaio, ela não vai lembrar do episódio. Então, quando a gente tem esse início da crise com a consciência preservada, são esses sintomas que antecedem ali o episódio. E teria algo que a pessoa poderia fazer? Então, bom, eu já senti que vai chegar a minha crise. Tem como prevenir ou não? É muito difícil porque é muito rápido essa evolução. A gente está falando de segundos, né? Então, a pessoa não tem muitas vezes uma medicação que ela consiga utilizar porque é muito rápido. Para os pacientes que demoram um pouquinho mais, né, dependendo da epilepsia que tem, eu oriento assim, você tenta se proteger.
né? Porque então você pode procurar, ou às vezes você sente em algum lugar, às vezes procurar um local que não tenha muitas coisas que vai se machucar, porque também é muito rápido. Nem sempre as pessoas vão conseguir, mas se tiver esse tempo, a pessoa ela pode tentar se proteger. Essa é a orientação que eu dou. Mas cessar a crise é muito difícil, porque esse sinal já é um sinal que a crise está acontecendo, ela vai evoluir. É igual um empurrar de cartas, você empurra a primeira carta, ela vai seguir. Então, difícil a gente interromper, mas a pessoa pode se proteger. Doutora Mariana, a gente conversando sobre a questão da epilepsia, fora esse sintoma da doença em si, o paciente, por esse medo, ele pode acabar desenvolvendo outros sintomas? Então, às vezes uma ansiedade, uma vergonha, uma depressão, alguma coisa que precise também de intervenção? Com certeza. Hoje, quando a gente estuda epilepsia, claro, a definição é essa que eu passei, que é a tendência de ter as crises epilépticas, mas a gente sabe que existem outros sintomas e outras condições que estão muito associadas em quem tem epilepsia. E os sintomas psiquiátricos, eles são muito comuns, especialmente a ansiedade, a depressão. Isso não acontece só por conta do medo de ter a crise, porque isso é real, né? Imagina, a pessoa não sabe quando ela vai ter a crise. Isso gera uma ansiedade, gera uma vergonha e às vezes até um sintoma depressivo, a pessoa perde a vontade de fazer as coisas que ela fazia antes, né? Mas também, não só por essa sensação, mas a próprio funcionamento do cérebro predispõe a pessoa a ter esses sintomas, tá? Também tem uma associação maior com um déficit de atenção, né? Essas pessoas elas têm mais déficit de atenção, não todas, né? Mas pode ter associado sim, né? Esses outros sintomas que não são a crise epilética em si, né? Então, nesses casos, é indicado daí um acompanhamento, né, Com, com necessário para esse certeza. paciente. Tem muitos pacientes que eu peço acompanhamento psicológico junto, outros até acompanhamento psiquiátrico. Porque um outro dado interessante também é assim, a gente usa uma medicação para controlar a crise, mas algumas medicações podem descompensar outras coisas, né? Então, eu tenho medicação, por exemplo, que pode piorar sintomas ansiosos, outras medicações que pode alterar um pouquinho a parte cognitiva, de atenção. A gente não tem, infelizmente, uma medicação perfeita. Então, dependendo, do sintoma associado que a pessoa apresenta, tanto pela epilepsia quanto pelo efeito colateral de medicação, né, a gente precisa desse acompanhamento multidisciplinar que eu falo. E geralmente é o psicólogo e o psiquiatra que vão ajudar bastante nessa jornada do paciente. Excelente, doutora. Bom, a gente agora está caminhando para o final do nosso podcast. Foi um imenso prazer te receber e conversar sobre Eu tantos que assuntos agradeço. interessantes. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, para as pessoas que às vezes estão enfrentando, ou que têm algum familiar, algum conhecido que estão passando por essa situação, que às vezes estão precisando de uma orientação. De uma orientação, né? Eu falo assim, para os pacientes quando eu dou esse diagnóstico, assim, vocês não estão sozinhos, né? A gente tem uma rede hoje de apoio, não só o neurologista, mas uma rede que é multidisciplinar para fazer o acompanhamento. Eu acho que o recado mais importante é que a epilepsia ela é uma doença tratável. Quando a gente fala assim de uma doença que não tem cura, desanima muito, né? Fala, nossa, não tem cura, mas ela é tratável e ela pode ser controlada, né? Então, acho que essa é o principal recado, não desanimar diante do diagnóstico, ir atrás, fazer o tratamento certinho, que existe uma chance muito grande, né, de ter uma vida normal. Muito obrigada, doutora Mariana, mais uma vez, Eu por que ter agradeço o aceitado o nosso convite. convite. Foi um imenso Obrigada. prazer te receber e conversar sobre o assunto que é tão importante, né? Tão esclarecedor aí para o nosso Muito público. obrigada, o prazer foi meu, muito obrigada.